bem-vindo em mais um estudo bíblico aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Caso você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça comentários, dá seu like e compartilhe. Hoje eu quero falar para você sobre uma estratégia que Jesus usou para ensinar os seus discípulos, e eu creio que ensinará muita coisa a cada um de nós no dia de hoje, logo após a vinheta. Sabe qual foi a estratégia que Jesus usou para que os discípulos entendessem que o mais importante era ser como uma criança, a própria criança? Jesus, ele é muito tremendo. Vamos ao tema de hoje? Aprendendo valores do reino de Deus através de uma criança. O nosso texto base está em Marcos capítulo 9, verso 35, e diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Vamos entender um pouquinho esse contexto. Jesus e os discípulos, eles estavam descendo do Monte da Transfiguração. No caminho, Jesus estava descendo, no caminho ele curou um menino. Olha que interessante, como Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Ele curou um menino que estava possesso por um espírito mudo e surdo. A multidão, vendo Jesus fazer esse milagre, se maravilhou. É muito interessante. E os discípulos, vendo Jesus sendo respeitado, eles passaram também a se sentir respeitados, a se sentir importante, a todo mundo estar junto. Isso deixava os discípulos de Jesus se sentindo assim até mesmo orgulhosos. Mas logo Jesus advertiu eles. Advertiu que Jesus iria partir. E eles não queriam entender. Mas quando Jesus, ele descendo lá do monte, ele chega em Cafarnaum, ele chama os discípulos. Ele fala assim: escuta, o que vocês estavam discutindo enquanto nós estávamos vindo para cá? Eu acho muito lindo porque Jesus, ele não expôs os discípulos, ele não ridicularizou no meio da multidão, ao contrário, ele esperou esse tempo com os discípulos. E sabe o que os discípulos fizeram? Ficaram calados. Eu acredito que eles ficaram com vergonha porque eles sabiam o que passava na cabeça deles. Mas eu também tenho certeza que eles sabiam que Jesus conhecia. Marcos 9:33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas é interessante que Jesus, ele sabia o que estava acontecendo. Jesus, ele pergunta porque Jesus, ele quer entender que nós falamos, ele quer que nós entendamos que ele quer nos ouvir. Olha, Mateus 9:47. Mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, Jesus conhece tudo o que se passa. Então Jesus, ele pergunta porque ele quer relacionamento, ele quer intimidade, ele quer justamente que nós abramos o nosso coração para ele. E olha o que aconteceu. João 16:30. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Então Jesus, todo momento, estava mostrando para os discípulos que ele era o Messias tão esperado por Israel. Mas não era do jeito que os discípulos queriam. Não era do jeito que Israel queria, que Jesus viesse como rei. Mas era do jeito certo, do jeito que tinha que ter um resgate. Tinha que ter a morte de Jesus na cruz para nos resgatar. Nos resgatar do quê? Das mãos de Satanás. Então os discípulos entendiam que Jesus conhecia todas as coisas. Vamos lembrar de Jeremias 17:10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então imagina, os discípulos disputando, os discípulos
questionando um ao outro. Você sabe o que é uma disputa? É uma luta por alguma coisa desejada pelos outros. É uma competição, é uma rivalidade, uma concorrência. É lógico que isso não agrada a Deus. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí dá pra gente entender que o Senhor ele precisava ensinar os discípulos que nas coisas de Deus não é assim que funciona. Olha Tito capítulo 3, verso 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Não é a lei que é inútil e sem valor é a disputa, é as controvérsias, é as discussões, são as contendas, que só faz o quê? Só faz confusão. E isso realmente não tem como agradar a Deus. Mas olha o porquê eles estavam discutindo. Marcos 9:34. Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Lembra que Jesus perguntou para eles? E eles ficaram quietos? Era por isso, porque eles estavam disputando, olha, a Bíblia é muito clara, entre si qual era o maior. Já pensou? Você querer ser o melhor? Você querer até mesmo humilhar as pessoas? Né? É lógico, eu vou dar o meu melhor no que eu vou fazer, mas eu não posso dar o meu melhor no que eu vou fazer para sobressair, principalmente ser melhor do que os outros, até em detrimento de humilhar os outros, né? Então Jesus ele conhece o coração de cada um. Qual era o maior? Era justamente isso que eles queriam saber. Jesus, ele, como eu falei para vocês, ele não expôs, não envergonhou os discípulos não, mas ele precisou ensinar. E é interessante que esse comportamento de disputa, de contenda, é algo danoso no reino de Deus. Na casa da gente, quando tem disputa, quando tem contenda, só traz confusão. Então isso, imagina no reino de Deus. Imagina o Espírito Santo habitando entre nós, vendo, porque conhece realmente a intenção de cada um. E aí nós vemos que por que é danoso ao reino de Deus? Porque olha a ordem que Deus nos dá. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha o que Paulo fala em Romanos 12:10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. Paulo está trazendo o que Jesus ensinou, o que está escrito na lei, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Olha que interessante. Mas mesmo assim, a gente precisa aprender, assim como o Senhor ensinou os discípulos dele. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos de 3-7, fala assim, olha, nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Aí dá para entender o método que Jesus usou. Dá para entender a estratégia que Jesus usou para ensinar os discípulos e nos ensinar. Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Jesus, como eu falei, ele não brigou não, mas ao contrário, ele ensinou com amor. Ele ensinou com ternura, com carinho, que é assim realmente que os filhos de Deus devem fazer. E quando Jesus fala assim, quem quiser ser o primeiro, vai ser o último e vai ser servo de todos. Seja servo. Sabe por quê? Porque quem é servo é quem serve, é quem trabalha em favor de alguém. E nós somos servos de Cristo, nós trabalhamos a favor do reino de Deus. Marcos 10:45 fala assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora é interessante, né, que é tão bom ser servido, mas nós precisamos aprender que a melhor coisa é dar do que receber. Nós precisamos entender e colocar em prática que é melhor você servir do que você ser servido, porque isso tudo tem a ver com questão de humildade. Filipenses 2:5-7, olha que Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou
considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí nós vamos entender como é importante nos colocarmos na posição de servo. O ensinamento de Jesus, Marcos 9,36, olha que tremendo. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhe. Gente, que tremendo! Jesus mostrava que o que para nós é muito importante, é muito valoroso, não necessariamente é. E Jesus deu valor àquela criança. Por quê? Porque nós precisamos entender qual era a qualidade que importa, esse valor que importa para nós entrarmos no reino de Deus. A primeira coisa, quando a gente olha para uma criança, a gente vê que essa criança ela tem um amor sincero. A criança, quando ela gosta, quando ela não gosta, é só misericórdia, né? Aí Jesus, ele convence. E a criança, quando ela nasce, ela ama sem exceção. Com o passar do tempo, até por influência dos pais mesmo, ela vai tendo preferência a um, preferência a outro, mas a gente entende que esse amor de amar a ponto de se doar é atributo do nosso Jesus. E ele se deu por nós. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu. E Jesus está mostrando o amor de uma criança, esse amor sincero. E ele procura isso em nós. Romanos 12:9 diz assim, o amor seja sem qualquer fingimento. Sabe aqueles amigos que vêm, né? E você olha e fala, eita, não deu certo, né? Então a criança, ela ama com sinceridade. Mas outra qualidade da criança, e a gente vê nessa disputa dos discípulos, ambição, a criança não é ambiciosa. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus ele não veio para mostrar, olha aqui, eu sou Deus e eu que mando em tudo. Não, ele se humilhou, ele veio em forma corpórea, assim, né, de humano. E para quê? Olha Filipenses 2:6, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou o ser igual a Deus. Nem na cruz do Calvário, naquele sofrimento, ele reivindicou ser igual a Deus. Olha Romanos 12:16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, mas é ao contrário, que a nossa sabedoria, a Bíblia fala que ela vem do alto, ela vem do Pai das luzes. E aí a gente olha assim, a ambição é algo que não tem lugar no reino de Deus. E aquela demonstração dos discípulos era assim, demonstração de gente ambiciosa. Quem que é o mais importante? Outra coisa que Jesus nos ensina, quando ele usa a criança, humildade. João 13:14-15. Ora, se eu, próprio Jesus, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Naquela época, quem lavava o pé dos outros eram os servos. Eram aqueles assim, servos de níveis, os menorzinhos de tudo. E Jesus ele traz esse exemplo de humildade. E ele olha como uma criança, ela é simples, ela é humilde. Mas uma coisa que a gente aprende também na humildade é que o Senhor ele nos dá o exemplo. Mas uma outra característica da criança, ela confia, ela tem confiança plena. Salmo 9:10, olha o que o salmista fala. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha a certeza do rei Davi. Mas vamos ver Hebreus 10:22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. É uma das qualidades para eu me aproximar de Deus, é coração sincero. A outra, plena convicção de fé. Eu tenho que entender que se tem algo que agrada a Deus, é coração sincero e fé.
mas algo que Jesus estava mostrando através daquela criança: simplicidade. Salmo 116:6. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Davi, vamos entender, né, que ele era rei, mas ele sempre estava na presença de Deus. E aí a gente olha assim, opa, o Senhor, Ele gosta da simplicidade. As pessoas, elas não gostam muito da simplicidade, não, mas a simplicidade, ela é algo importante no servo de Deus. Porque se você não conseguir caminhar na simplicidade, você tem que tomar cuidado para não ser exaltado. E aquele que se exalta, Deus humilha. Mateus 10:16, olha que tremendo. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então a gente olha que a simplicidade de uma criança é algo natural, é algo dela, né? Aí mais tarde a criança acaba se contaminando, né, com os próprios pais também, com a sociedade, com os modelos que os pais apresentam para a criança, né, até mesmo nas televisões, e aí as crianças acabam tendo característica até bem diferente. Mas outra coisa linda da criança, ela não guarda rancor. Olha aquelas crianças pequenas, elas brigam, daqui a pouco estão tudo junto. Aí você pergunta, mas você não ficou com raiva do fulano que bateu em você? Não, nem lembro. É bem assim, eles não guardam rancor. Paulo ensina em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. E você vê isso na criança. É questão de minutos depois, o pai e a mãe ficam com raiva. Né? Olha como nós precisamos aprender. Mas a criança é como assim, passou. Lembra? O que passou, passou. E é algo que nós aprendemos com a criança. Jesus, ele é muito sábio. Olha Jó 5:2. O ressentimento mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. Então nós não podemos acalentar, guardar ressentimento no nosso coração, não. Que o Senhor Jesus nos ajude. Mas outra coisa que as crianças não têm, elas não são invejosas. Até uma certa idade, né? Tudo que a gente fala aí dá para você observar que até uma certa idade. Em psicologia do desenvolvimento a gente vê isso assim com muita nitidez. Provérbios 27:4. Olha o que fala. O rancor é cruel. A fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? É horrível você caminhar com pessoas invejosas, né? Parece que sempre elas estão tentando te prejudicar, né? Ter o que é seu é muito ruim e o Salomão fala sobre isso. Agora, olha Tiago 3:16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Porque a pessoa ela nunca vai estar satisfeita com o que ela tem. Ela sempre vai olhar a grama verde do vizinho e achar que é melhor do que a dela. Então a criança ela não é invejosa. Mas outra característica linda da criança, ela não é orgulhosa. Provérbios 29:23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vamos ver Paulo, 2 Coríntios 10:17-18. Aquele, porém que se gloria, glorie-se no Senhor. É interessante, né? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então não adianta eu falar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque a Bíblia fala, Paulo fala, não é aprovado, né? Mas o testemunho, ele tem que vir dos outros, né? Tem que olhar para a gente, tem que ver Cristo na gente. As crianças, elas são muito naturais, elas não têm preconceito. Por isso que sempre quando a gente ouve algum comentário sobre criança, a gente ouve falar que a criança ela é ingênua. Mas essa ingenuidade mostra justamente a pureza da criança. Salmo 119:9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. É interessante que vem a pergunta e vem a resposta. As crianças, elas mostram uma dependência dos adultos muito grande. Da mesma maneira, nós precisamos ser dependentes de Deus, pois Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso socorro, o nosso provedor.
Ele é o nosso amigo. Salmo 68:19 diz assim: Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefício, o Deus que é a nossa salvação. Então nós precisamos querer ser dependentes de Deus. Como a criança, ela é dependente de um adulto. O Senhor Jesus, naquele momento, ele estava quebrando todos os paradigmas da sociedade, porque além dele dar atenção a uma criança, ele demonstrou por aquela criança consideração, amor e carinho. Mas uma coisa que eu acho lindo, ele mostra o quanto nós precisamos aprender sobre atitudes que nós precisamos ter para nós podermos agradar a Deus, para nós podermos estar nos preparando nesse momento de espera em que esperamos o noivo. Marcos 9:37 diz assim: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Olha o valor que Deus estava dando através de Jesus Cristo à criança. E qualquer que a mim me receber, que tremendo, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então é o próprio Jesus falando, quando eu recebo um pequeno, eu estou recebendo o próprio Deus. Não é pouca coisa. Como é bom você saber que Jesus ele não faz acepção nem de pessoas e nem de idade, mas ele dá atenção a todos quanto invocam. Salmo 66:19. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Eu não podia deixar o Salmo 18, verso 6, quando a gente fala em Deus dar atenção para nós. Olha o que diz: No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Eu fico imaginando os pais daquela criança olhando aquela criança no colo de Jesus, nos braços de Jesus, sendo assim até usada como exemplo, como ensino, tanto para eles naquele momento como para nós hoje, né? Jesus ele nos trouxe uma reflexão assim como ele trouxe para os discípulos através das crianças. Ser como criança não é ser desligado, porque quando a gente olha para a criança, a gente só olha as baguncinhas deles, né? Mas ser como criança é não ser ambicioso, é ter um coração sincero, é tremendo, é ter um coração pronto para servir. Jesus mostra acolhimento e Jesus mostra a importância que ele deu aos pequenos. E é um dos requisitos para nós entrarmos no reino de Deus, coração puro, sem ambição, sem presunção. Agora uma coisa que eu estava pensando, estava comentando com o Senhor enquanto eu fazia este estudo, é que quando o pai está para chegar em casa e a mãe ela fala, o papai vai chegar, as crianças elas ficam desejando, as crianças elas ficam fazendo festa, o papai vai chegar e fazem até brincadeira para quando o papai chegar, o papai a encontrar alegre, a encontrar bem, e eles brincam. Para um pouco para pensar, como que nós estamos esperando a vinda de Jesus? Olha como é entrelaçado, olha como Jesus ele nos trouxe um exemplo muito profundo, que possamos também aguardar a vinda de Jesus, assim como uma criança aguarda o seu pai. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude, que você possa aprender mais e mais com todos os exemplos que o Senhor nos traz. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fique com Deus.